Vamos lá, gente, começar. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem legal e interessante para um despertar da consciência, que é você se dar conta daquelas feridas lá do passado que te fizeram se esconder. De repente, uma dor, uma rejeição, um trauma, né? uma traição, algo que fez você se esconder das pessoas, porque você achou que desse jeito, se soubessem daquilo ali, você não seria bem aceito. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o fim, que a gente vai destrinchar um pouquinho essa história. Eu vou trazer 2 perguntas para a gente trabalhar sobre isso e você entender, fazer o seu processo terapêutico, né? Que é a proposta desses vídeos aqui do meu canal. Vamos lá? Aquilo que a gente esconde um dia, né, também tem seu papel importante, né? Porque a gente acaba transformando em um processo, né, de aprendizado tudo aquilo que a gente viveu, que a gente sofreu, que a gente tem como trauma. Mas aí, em algum momento, isso é importante. Por quê? Porque enquanto você aprende a se colocar novamente depois do trauma, você vai precisar realmente esconder algumas camadas. Então isso também tem seu valor, isso tem seu papel importante. Então, de repente, você já deve ter identificado isso em alguma pessoa por perto ou até em você mesmo. Quando a gente começa a perceber, se pega repetindo frases, né? Porque aquela ferida acaba virando uma identidade, né? Ela acaba transformando você numa pessoa que todo mundo já entende. Ah, ela é assim porque aconteceu isso e isso com ela, né? E você veste essa carapuça, né? A ferida realmente vira uma identidade. E você começa a repetir frases do tipo, eu separei aqui algumas frases clichê, né, no vocabulário de muita gente. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu não consigo porque já sofri muito com isso. Eu não confio em ninguém, né? Eu preciso me proteger. Então, deu para perceber que quando a gente tem essas frasezinhas já pronta, né, é tudo um medo, é tudo uma feridinha que virou uma identidade nossa, né? A gente vive lá, eu já tô calejada de sair eu não caio mais. Pronto, é nesse tipo de situação que é quando a ferida virou uma identidade sua, né? Todo mundo já entende que você tem esse tipo de característica porque você sofreu tal coisa, então você já criou até um bordão para cada situação. E então assim, eu vou agora, nesse momento, mandar uma pergunta, né, de exercício para a gente poder começar a tirar essas camadas, né, e sair dessa caixinha que às vezes deixa a gente, proíbe. Na verdade, essas coisas, elas proíbem a gente de ser quem a gente de verdade é, né? Quem o Criador botou a gente aqui para ser nessa vida. Então, segura aí, vê, presta atenção, pega papel e caneta, anota, porque isso é exercício terapêutico. Em que momento a proteção que um dia foi necessária começa a nos impedir de viver? Responde essa pergunta aí sinceramente, porque isso vai te ajudar ao teu processo de autoconhecimento. E eu venho batendo nessa tecla aqui nesse canal faz tempo, porque esse é o carro-chefe da casa, é autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem de verdade a gente está livre para transitar em qualquer lugar, mas não qualquer lugar. O lugar que te cabe, o lugar que ressoa com quem de verdade tu é. E não aquele lugar que você cresceu acreditando que era um lugar para você, porque foi acostumada ali. Porque era daquele jeito que as pessoas que estavam ao seu redor viviam. Então você se adapta àquela coisa que você cresce vendo. Você vai dizer, não, é isso aí, né? É isso que eu tenho para ser. É como você tem aquela história, né? É isso que eu tenho para hoje, né? E você vai deixando de viver aquele sonho que está lá guardadinho, porque você acha que não é para você. Então, o processo de autoconhecimento é esse processo lindo, belíssimo, de você sair da caixa, de uma flor que desabrocha, de uma flor que vai ser linda, bela, naquele lugar onde tem várias outras flores parecidas com ela. E não só, que vai formar aquele jardim lindíssimo, e não só naquele meio que está... lembrando a vocês, eu tenho feito toda semana alguns vídeos e postado aqui no canal. E esses vídeos, todos eles trazem pílulas para poder você dar uma destravada. Cada um tem um pedacinho, conta uma história. São os vídeos curtos, né? Não tem nada com mais de 20 minutos.
né? No máximo tem 18, eu acho que o máximo que tem um de 18 minutos e alguma coisa. Então, assim, tipo, é vídeo curtinho, mas com essa pegada de autoconhecimento, para a gente ajudar, desde pequenininho, ir vendo todos os processinhos, a coisa do pai e da mãe, enfim, eu gravei alguns vídeos já aqui, fora os vídeos que eu posto no Stories, né? Que nos shorts aqui do YouTube, mas que também lá no Insta tem também algumas coisas que eu vou postando, os posts fixos também, né? Esse último mesmo eu falei sobre a história de Abaloaê e as palhas dele que ele usava para se esconder, né? É um orixá que rege o mês de agosto. Para quem gosta desse secretismo aí, né, de cultura africana, né? Eles têm essa história linda, né? É um Itã, que eles chamam, né? Que é um conto que traz a história de Abaloaê, que é um orixá que ele tem a proposta da cura, né, e dessa cura da passagem, né, da passagem de um estado para outro, né, que seria essa coisa mental da gente, que calha muito com esse vídeo que eu tô querendo falar, né. Eu fiz um post fixo essa semana, tá aí, tem umas palhas e tem lá umas coisas, eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui para o próximo vídeo, quando vocês assistirem, vocês irem lá na chamada para ele, tá? Esse vídeo, essa história de Abaloaê, ela é muito linda, porque foi um orixá que era filho de Nanã. Eu vou contar um pedacinho da história aqui para não ficar muito longo, bem curtinho um pedacinho. Ele era filho da Nanã, que seria a orixá mais antiga, no caso a primeira delas, né, das histórias de orixás, a primeira é a Nanã, e ela veio do barro e tal, é aqui, né? Enfim, e ela tem essa coisa, quando ele nasceu cheio de chagas, cheio de feridas e tal, ela achou que não ia conseguir dar conta de cuidar dele. Então ela entregou ele na beira do mar para que Iemanjá cuidasse dele. E Iemanjá cuidou, arrumou, tentou salvar, curar as feridas dele, mas não conseguiu tudo. Ele ficou muito cheio de cicatrizes. E ele queria muito, ele cresceu, adolescente já, queria participar de uma festa, e um outro orixá lá, quando viu ele todo cheio de ferida, e percebia a rejeição que as pessoas tinham com ele por conta, né, dele ser uma pessoa fisicamente diferente, por conta das cicatrizes. Então foi a ideia de botar as palhas, que não era só para esconder, mas era como se fosse uma fantasia para que ele transitasse ali naquela festa e ele conseguisse, né? Então, e daí veio esse mito todo dessas palhas de Abaloaê, que não só são, hoje em dia tem essa ideia de que ela cura. Eu não estou falando aqui uma única história não, porque esses itãs, depende da cultura de Umbanda e da Yorubá e as outras que se apropriam também dos orixás, cada um conta uma história diferente. Feito a Igreja Católica, que tem várias vertentes também, né? Que é os franciscanos, né, a Igreja de Maria e não sei o que, cada dentro de uma religião sempre tem umas vertentes, né, e essas vertentes contam histórias de ponto de vista diferente. O que é interessante é a diversidade desse mundo, é uma loucura. Até uma coisa só que é fixa, né, feito uma religião, parece que só tem aquela coisa, não, aí tem a evangélica, a protestante, não sei o que, e é tudo, né, parte mais ou menos do mesmo princípio, mas com alguns pontozinhos que eles identificaram diferente. Pronto, para não me perder aqui da história, só para vocês entenderem. Então, o Abaloaê, ele tem essa coisa de fazer a passagem no estado mental também, né? Da gente conseguir olhar para as feridas da gente de uma outra forma, né? E não achar que seja necessário para todo sempre, que a gente viva escondendo as nossas cicatrizes, as nossas feridas, né? A gente pode ressignificar, né? E a proposta da psicanálise, das terapias, né? Tanto alternativas, eu sou terapeuta holística, né? E eu sou Suelen, viu? Para quem chegou aqui, né? Que não me conhece ainda, eu sou Suelen Mello, sou terapeuta, né? E eu trabalho com essas ferramentas ancestrais. Eu acabo achando nessas histórias, nesses contos, nesses itãs, nesse contexto todo religioso que paira sobre o inconsciente coletivo, né? Que tudo isso tem um sentido muito interessante da gente trazer como referência para autoconhecimento. Né? Atrás das palhas ele se escondia por conta das feridas, até que um vento soprou as palhas, né, que foi Yansan, trouxe aquele vento e as palhas voaram e ela acabou curando e removendo junto com as palhas aquelas cicatrizes todas, né? Fez a transmutação, né, de um estado para outro. Então, assim, é uma história belíssima. Eu contei aqui bem resumido mesmo, né? Mas quem se interessar, quem gosta, de repente tem gente até que sabe. Então, se eu contei alguma coisa de errado, fica à vontade para comentar aqui embaixo no link, aqui embaixo nos comentários, porque aí há outras pessoas que chegarem e vão dizer, ei, ela errou naquela parte. E eu sou um ser humano, tá, gente? Eu contei aqui do meu jeito, né? Eu sei que eu tô bem resumindo, e talvez eu tenha falado algum detalhe ou outro, né? Que eu tenha deixado de passar, então acaba ficando parecendo que a história não é bem assim. Mas aí, quem tiver curiosidade, vai lá dar uma olhadinha. Eu só trouxe essa só pra gente ver
como é interessante essa coisa que o ser humano ele sempre cria uma camada, né? Sempre cria uma capa para esconder alguma coisa que ele considerou um erro lá no passado e que foi julgado perante algumas pessoas como um ato pecador, né? Para quem é mais religioso, ou um ato falho, um erro que tipo não pode. Que a ideia aqui desse vídeo é te lembrar que isso não pode, né, ser um determinante de personalidade para sempre. Isso por um tempo ele pode te proteger e criar uma identidade, né? Mas você vai viver a vida toda, né, com essa dor, escondendo essa dor e sem deixar, sabe, sair de dentro quem de verdade és, né? Quem de verdade tu tem potencial para se tornar, né? Toda essa coisa do passado, ela acaba atrapalhando. Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito em muitas coisas, inclusive ela está escrita ali num quadrozinho que eu tenho na parede, na frente do meu computador, e que é uma frase simplesmente dizendo assim: o passado não pode determinar o seu futuro, né? Então, assim, você precisa fazer um processo de ressignificação. Eu vou agora fazer mais uma perguntinha aqui, pega aí o papelzinho e a caneta, mais uma perguntinha terapêutica para a gente fazer esse processo de autoconhecimento. E eu já vou encerrar esse vídeo depois dessa pergunta, tá bom? Então, mas será que aquilo que me protegeu durante uma fase na minha vida ainda precisa continuar me escondendo até hoje? Essa é a pergunta, tá? E eu vou repetir. Será que aquilo que me protegeu durante uma fase da minha vida ainda precisa continuar me escondendo hoje? Responde essa pergunta com muita honestidade, né? Isso é um caderninho que é só teu aí. Inclusive, a maioria dos vídeos que eu posto, eu sempre mando umas perguntinhas, né, que são de processos de terapia, exatamente para que a gente faça, para que eu possa dar um pouquinho de luz para aquilo que está escondidinho lá, precisando ser iluminado. E quando a gente traz essas coisas, quando a gente consegue responder essas perguntas honestamente, já é um processo de cura que a gente está fazendo com a gente mesmo. Tá bom? Gente, se tu gostou desse vídeo, curte, comenta alguma coisa aqui embaixo, me ajuda, deixa eu saber o que é que tu tá pensando dos meus vídeos. Se eu sou uma louca aqui falando, ou se tu tá gostando e tá ajudando. Se eu tô te ajudando de alguma forma, deixa eu saber disso. Dá uma curtida nesse vídeo, que isso também ajuda o meu trabalho. Comenta alguma coisa para poder a gente melhorar no que tá indo ruim aqui, né? Ou se tá bom, me elogia, né? Porque também o elogio faz parte dos processos de cura. Afinal de contas, eu tô aqui me expondo, né? Eu ainda sou estudante de psicanálise, mas eu já sou terapeuta holista. Mas de toda forma, eu sou um ser humano igual a você, com meus processos pessoais também, aprendendo, né? E desenvolvendo o que ainda tá também como ferida, como trauma em mim. Porque eu também tive muita história que eu escondi durante muito tempo, que eu vivi situações que eu achei que eu não precisava, que não precisava que ninguém soubesse. E isso foi libertador para mim, quando eu tive a coragem de assumir as minhas feridas, as minhas histórias, e sem vergonha nenhum, digo a você, errei, tá errado. E não se erra mais nisso. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, me ouvindo e me escutando. E faz isso. Se esse vídeo, por acaso, tu percebe que vai ajudar alguém, porque eu falei alguma frase aqui que tu já viu muita gente repetindo, compartilha com essa pessoa. Pode ser que a gente traga aí, ó, mais luz, né? E espalhe essa luz aí pelo mundo pra gente se ajudar. Eu tô aqui, igual a você, para aprender. Obrigada.